Bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui meio-dia em ponto para o nosso papo de perguntas e respostas em relação à autocura. Esse vai ser o nosso tema principal do dia de hoje. Eu gostaria muito de convidar alguém para vir aqui ao vivo e fazer as suas perguntas. Bem-vinda, Márcia. Deixa eu só mandar mensagem para o pessoal falando que a gente está ao vivo já, que a galera deve estar se preparando para almoçar, né? Ou tomando um sol gostoso, aproveitando a tarde. Então eu vou só mandar mensagem para todo mundo dizendo que nós estamos online antes da gente iniciar o nosso papo de hoje. Qual que é o propósito do nosso papo de hoje? Só para lembrar a todos e todas vocês, né? Eu e a Aline, neste momento, nós estamos com as inscrições abertas para o nosso método Eu Superior, a nossa formação, para ensinar as pessoas a se conectarem com o próprio Eu Superior e canalizarem o próprio Eu Superior, ou seja, viver uma vida divinamente guiada pelo próprio Eu Superior, conseguirem se ajudar e ainda ajudar as pessoas que amam, se assim desejarem, né? E dentre os módulos do método Eu Superior, um dos módulos que é o meu favorito, inclusive, é especificamente o módulo de autocura, que é onde você vai trabalhar as suas formas de pensamentos, a sua energia, a sua cocriação, né? Para que você viva a realidade que você realmente quer viver, se desprendendo de padrões, muitas vezes ancestrais, que você continua repetindo, ou mesmo de coisas que aconteceram nessa sua existência e que ainda estão reverberando na sua vida. E aí a ideia deste nosso encontro aqui é exatamente abrir um espaço para que vocês possam fazer perguntas diretamente para nós, nesse momento eu, porque a Aline está ajudando as pessoas a terem um primeiro acesso do método. Como eu disse, nós estamos com as inscrições abertas até domingo, então muita gente está precisando de ajuda ali no primeiro momento e ela está fazendo esse movimento. Por isso que eu estou aqui, para conseguir responder as dúvidas para vocês. A ideia é que eu chame alguém para entrar ao vivo aqui comigo, a gente divide a tela, né? E a pessoa possa fazer perguntas e eu possa responder diretamente a elas. Bom dia, senhora Albuquerque, bom dia, Lígia, bom dia, Márcia Cabral, bom dia a todas e todos vocês que já estão aqui, né? Gostaria de saber se alguém se propõe a vir aqui para fazer uma pergunta, né? Para trazer a sua pergunta em relação a esse aspecto de autocura. Ah, você veio para cá, amor? Que bom, aí você pode participar depois se você quiser, caso alguém traga uma pergunta que você queira responder. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Bom dia / boa tarde, né? Já estamos aí depois do meio-dia. Eu vou trazer um exemplo para vocês só para contextualizar um pouquinho, né? O que eu quero dizer com esse aspecto da autocura. Vamos imaginar que você tem um padrão na sua vida. Um padrão que ele se repete, como por exemplo, você vem de uma família onde todas as pessoas elas mantêm o relacionamento independente das circunstâncias, independente do quão desafiador ou quão maravilhoso ele esteja progredindo, né? E aí você decide que quer terminar aquele relacionamento, mas você não consegue. Por quê? Toda a sua família se manteve fiel a um relacionamento abusivo, a um relacionamento de aprisionamento, a um relacionamento de desempoderamento da pessoa, e você se sente culpada em sair desse relacionamento por conta disso, porque nenhuma das suas ancestrais ou nenhum dos seus ancestrais pôde fazer esse movimento, então você se sente de alguma maneira aprisionada. Isso obviamente não é consciente, é um processo que acontece inconscientemente. Eu trago esse exemplo porque eu atendi uma pessoa que tinha exatamente este padrão. Ela queria romper um relacionamento e não conseguia, algo prendia ela, a pessoa, e não era a pessoa. Ela não estava aprisionada à pessoa em si, ela estava aprisionada a um processo de honraria à sua ancestralidade. Dentro do processo do nosso módulo, que é o módulo de autocura, a gente trabalha essas questões também, para entender as repetições que você continua fazendo dos seus ancestrais e que não te servem mais e continuam agora atrapalhando você no seu caminho de alma. Bom dia, Marci, bom dia, Luzi, bom dia, Iana, bom dia, Renata, sejam bem-vindas. E aí, alguém agora gostaria de fazer uma pergunta? Ah, olha aí, a Márcia, ela quer. Então, vamos lá. Traga a sua pergunta. Lembrando que o tema de hoje é a autocura, né? Então, traga perguntas relacionadas a isso, se for possível, mas você pode perguntar outras coisas também, se quiser. Oi, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou agora da turma nova, dessa turma 10. Aê! E estou bem contente, assim, de participar, de estar participando, estar conhecendo o trabalho de vocês. E tem me feito bastante sentido, assim, tá muito legal mesmo. Só Ai, tenho que agradecer.
Já tô com a mala pronta para ir semana que vem no encontro e é isso aí. Vida que Ah, você segue. vai vir? Ai, que legal, vai ser muito bom ter a sua presença. Você vai amar. Esse é o nosso plano, todo mundo ama, e a gente também. Isso aí, vai dar tudo certo. Mas e aí, me conta, qual dúvida você tem em relação ao processo de autocura para que a gente possa compartilhar a resposta com todo mundo que está aqui? Então, na verdade é que eu já tenho alguma experiência, né, com atendimento não profissional, mas Uhum. já tenho um pouco de vivência, assim, de caminhada. E em relação à autocura, eu sempre tive bastante dificuldade porque eu sinto que eu não. Falta alguma coisa para eu poder me conectar, para eu estar podendo receber esse tratamento, sabe? É Hum. como se eu fosse capaz de fazer pelo outro, mas por mim eu não. Parece que não alcanço, sabe? Não sei se tu consegue me entender. Eu consigo perfeitamente. E existe uma razão para isso também, inclusive. Uma razão para essa dificuldade. Já vivi muito essa dificuldade. Ainda vivo em alguns momentos e a razão eu vou contar para você agora, tá? Quando você está atendendo outra pessoa, você não está vinculada ao enredo emocional que aquela pessoa está vivendo. Vamos chamar isso de drama, tá? Enredo emocional entenda como drama, a situação que ela está vivendo, a dor que ela está vivenciando. Como você não está envolvida no processo, você consegue ver com mais clareza aquilo que está acontecendo. Você consegue transpor o conjunto de formas de pensamento que está no campo da pessoa. Ontem eu fiz uma prática de constelação junto com a Aline aqui na sala de casa. A gente estava querendo resolver uma coisa, a gente fez uma prática assim, né, para ajudar uma pessoa, e aí nesse momento a gente percebeu que a pessoa estava com pensamentos que impediam ela de ver. É como se fossem moscas que estivessem voando na cabeça dela. Essas moscas eram os pensamentos dela, era o excesso de pensamentos, né? E os olhos dela estavam cerrados nesse movimento. E aí a gente percebeu, é por isso que ela não estava conseguindo ver a verdade. Porque os pensamentos dela em relação à situação, que são emoções, são sentimentos, são memórias, são tão intensas e bagunçadas e quando ela tenta acessar a essência dela para ver a verdade, ela tem dificuldade, não é que ela não consegue, é que é menos fácil, vamos dizer assim. E aí é exatamente esse o processo que talvez você esteja vivendo até agora. Por quê? Você ainda está com dificuldade de dissociar, ou seja, se afastar dos seus pensamentos terrenos, das sensações do seu eu sobrevivente, principalmente, que é aquela sua parte interior que todos nós temos, tá? Que é a parte que quer se resguardar da dor, não quer sentir dor, que é aquela parte que não quer olhar tanto para o problema e quer simplesmente conseguir. Eu estou sobrevivendo, eu estou vivendo, está dando certo, estou conseguindo. Está difícil, mas está dando. Oi? A Aline está falando, o ego que é fingir que não existe. Né? Que é como que é isso, os olhos cerrados. Isso dificulta de ver a verdade. E aí, quando outra pessoa vai ajudar você, ou se for ao contrário, se você for ajudar alguém que está nesse processo, os seus olhos não estão cerrados. Você não está com aquele monte de moscas, entre aspas. As moscas são uma alegoria para pensamentos, tá? Em volta de você. Por quê? Você está de fora. Você consegue ver com mais clareza e consegue ajudar a pessoa mais rápido. Inclusive, essa é a razão pela qual, dentro do método Eu Superior, a gente tem a nossa comunidade, que eu já vi que você está na nossa comunidade, que feliz que você dá um oi pro pessoal, né? E nesse ambiente, as pessoas, elas propõem trocas. Porque na hora que você chegar lá na parte de autocura, se estiver fazendo os exercícios que eu vou passar e que a Aline vai passar, para questões intrauterinas, por exemplo, para resolver coisas quando estava na barriga da sua mãe, que todo mundo tem. E, meu Deus, é muita coisa. Imagina, 9 meses na barriga da sua mãe, todos os BOs que ela viveu, todas as fechadas do trânsito que ela levou, todos os esporros que ela deu no seu pai, ou no pai dela, ou na mãe dela, ou em qualquer pessoa que ela queria que ajudasse e não ajudou. E aquilo ia deixando o seu líquido aminoático gelado, porque ela estava com raiva, e esse gelo te enrijece por dentro. É, é muito especial, todo cada um desses processos de autocura, né? E alguns deles é mais gostoso de se viver quando você está sendo assistida por outra pessoa. Dá para fazer sozinho? Dá. Mas quando você está sendo assistida é mais gostoso. Por que é mais gostoso? Porque você se permite ser conduzida no processo. E é por isso, mais uma
vez que a gente preza tanto pelas trocas, pelas práticas que a gente faz coletivas. E na aula inaugural, que vai ser segunda, a gente vai fazer uma coisa bem legal. Se prepara, que vai ser bem divertido. Né? A gente gosta de viver esses processos com vocês, ainda mais na imersão presencial, né? Que na imersão presencial somos nós que vamos guiar esses processos, né? Ao invés de ser gravado, como é todo método, né? Vai ser a oportunidade de ser ao vivo, coisa que nós nunca fizemos. É a primeira vez que a gente vai fazer essa imersão eu superior. Ela é a síntese do método eu superior presencial. Não é tudo, não tem como, não cabe tudo. O método é muito grande para caber em 3 dias só. Mas pelo menos a síntese e algumas práticas presenciais nós vamos vivenciar. Ah, que bom, que bênção. Ah, Consegui responder a sua pergunta? Por que é mais fácil atender o outro do que se atender? sim, respondeu. E tem uma outra coisa também, eu acho que para mim, pelo menos no meu caso, tem a ver com a crença de não merecimento, sabe? Uhum. Eu não sei, parece que aquele fardo que eu estava carregando era para ser meu e eu tenho que arrastar aquilo para a vida, sabe? E agora, eu até eu entrei no curso, estou fazendo o curso, nas aulas que vocês fizeram, muitas delas, vocês me deram pistas, assim, sabe? De que as coisas que eu tinha no meu, no meu subconsciente, que eu tinha como verdade, assim, que não precisa ser assim. Não precisa ser através de sofrimento para alcançar qualquer coisa, sabe? Que eu não tenho que arrastar aquilo. Nem as minhas coisas, nem as coisas de outras pessoas, sabe? O que acontece comigo? Eu não sei se tem tempo, eu posso... Fica à vontade, fica à vontade. Pode falar. Tá, obrigado. É que quando eu vou atender uma pessoa, às vezes um dia, às vezes 2 dias antes, às vezes no mesmo dia, o que eu sinto? Eu sinto a dor da pessoa. Eu, Simpático, que bom. eu sinto. O último encontro que eu tive com um atendimento, porque são aleatórios, assim, não é nada marcado, sabe? Por exemplo, eu vou viajar para algum lugar e lá eu encontro a pessoa que eu tenho que atender. É assim. Geralmente comigo está sendo assim. E no último atendimento que eu tive, eu viajei, até foi em Santos, né? E eu encontrei um senhor que eu nunca tinha visto, ele estava lá para reunião de trabalho, e eu comecei a sentir na minha barriga uma dor bem forte, assim, muito forte. E daí a espiritualidade me falou o que eu tinha que conversar com ele, sabe? E eu disse, meu Deus, né? A gente fica meio assim, eu nunca tinha visto a pessoa. E era um senhor, assim, bem distinto, sabe? Era uma pessoa que não transpareceu nenhuma, como é que eu vou te dizer, nenhuma afinidade com o xalala, como diz o meu filho, né? Aí eu fiquei bem sem graça de falar para ele, mas eu pedi permissão e conversei com ele. Eu disse, olha, a espiritualidade está me falando isso, que você está com um probleminha no estômago, precisa ser visto, está precisando de um atendimento, né? Eles estão lhe oferecendo hoje um atendimento, assim, hoje à noite, na verdade, era um procedimento que tinha que ser feito com ele. Se ele estava disposto a receber aquilo e se aquilo fazia sentido para ele. Aí ele ficou me olhando assim, bem sério, levantou a camisa dele e me mostrou. Ele usava uma bolsa de colostomia. Então, aonde eu estava sentindo a dor, era aquele desconforto que eu tinha, era o que ele sentia, na verdade. Daí ele disse, sim, eu aceito o tratamento, agradeço, vou fazer, né? Até eu tive câncer há uns anos atrás, tirei metade do meu intestino, e explicou a situação dele toda, sabe? E comigo sempre é assim. Eu sempre sinto o que o que eu tenho que falar para a pessoa e o que ela sente. E só porque teve uma live de vocês que vocês disseram até tem a ver com ancestralidade e o processo xamânico, que antes era transmutado essa energia. Eles traziam para si a energia, transmutavam e devolviam. Eu não sei se eu compreendi certo. É isso. Os xamãs, ainda fazem isso, quem tem os conhecimentos de xamãs, né? Mas muitas pessoas são descendentes, herdaram, através do DNA, essa facilidade, vamos chamar assim, e aí inconscientemente, através da memória do DNA, continuam fazendo aquele processo, sem saber, tá? Rola automático.
E que os xamãs fazem? Eles trazem a doença para si, transmutam em si aquela doença e devolvem para a terra, não é para a pessoa, porque já tirou da pessoa, tirou aquele desequilíbrio da pessoa. Você Uhum. traz toda aquela energia daquela forma de pensamento, aquele processo energético de cocriação que está danoso para a pessoa, para ti, transmuta em si e libera. Não sei se é exatamente o seu caso. Pode ser que o seu caso seja simplesmente que o seu sentido empático, que fica no seu plexo solar, fica aqui, ó. Deixa eu levantar um pouco. Aqui tá o meu peitoral aqui, né? Aqui tem Sim. as minhas costelas. Aqui no topo da costela, aqui termina a costela. É bem aqui o nosso plexo solar, que é no nosso diafragma. E esse lugar aqui, esse é o seu centro é o centro do sentido empático, que é a sua capacidade de reconhecer a energia do ambiente, a energia das outras pessoas, a energia que está à sua volta. Se é nesse lugar que geralmente você sente desconforto, possivelmente tem a ver simplesmente com o seu sentido empático, ele está muito aberto, vamos dizer assim. Né? Uhum. Você reconhece mais facilmente essas sensações, tanto de outras pessoas quanto de ambientes. Aí não necessariamente tem a ver com o processo xamânico apenas. Pode ser que sim, pode ser que sejam as duas coisas, pode ser que seja só uma necessidade de equilibrar um pouquinho mais esse seu sentido. Mas é uma forma de enxergar a realidade. Tem gente que quer muito usar a clarividência, por exemplo, eu quero ver no corpo da pessoa se tem algo machucado ali, e às vezes não é o seu sentido com maior afinidade. Às vezes é a sensação mesmo. A maior parte dos brasileiros é esse sentido mesmo. A maior parte dos estadunidenses é o terceiro olho. A maior parte dos brasileiros é o sentido empático, que é a sensação. Eu sinto que tem alguma coisa ali. É como se eu conseguisse ver, mas eu não estou vendo, eu estou sentindo. E o meu sentir me dá uma visão mental do que é. Uhum. Na verdade, nos outros atendimentos que eu fiz, nos outros encontros que eu tive, por exemplo, eu atendi um senhor que o problema dele era na visão, e eu senti na minha visão. Teve um outro também que o problema dele era renal, e eu senti nos meus rins, Uhum. entendeu? E eu achei interessante vocês falarem dos xamãs, porque quando eu era pequenininha, eu dizia para minha mãe que eu via índio. Mãe, tu não tá vendo os índios lá, ó? Eles estão tudo aqui, ó. Eu brincava na rua e eu via índio o tempo inteiro. Ah, que delícia. Era bem interessante, assim. Então, só que eu nunca, claro, com o dia a dia da gente, a gente faz outras coisas e se dispersa. Durante a minha caminhada, assim, o meu crescimento, né? Desde quando eu era criança, eu tinha visões, às vezes eu via antes o que ia acontecer, sabe? Várias situações. E depois, eu acho que quando eu tinha uns 35 anos, mais ou menos, que eu comecei a fazer os cursos, sabe? Para ver da onde que vinha, senão, porque era só o que eu sentia. E como nem todo mundo é do xalala, né, como a gente, às vezes, a minha família, por exemplo, não Chama lá. são, então a gente acaba negando um pouco essas coisas, sabe? Não conversa muito sobre isso, não procura saber muito sobre isso. Uhum. E depois que eu fiz, eu acho que a partir dos 35 anos eu comecei a fazer os cursos e começou a me dar mais clareza sobre as coisas, sabe? Mais confiança, digamos assim. Só porque agora, quando eu encontrei vocês, vocês me disseram tanta coisa que fez tanto sentido, né? Que eu não tinha ainda, eu só sentia, eu não tinha ouvido de outra pessoa, sabe? E o encontro com vocês foi, para mim, tá sendo assim, meu Deus, Que só bom. gratidão por isso, sabe? Eu tô com as minhas expectativas bem assim, favoráveis, digamos assim. Agora eu tô aqui, eu saí da minha cidade, eu vim para São José, fica 2 horas e meia. Tô esperando aqui no carro, tô até no carro, para fazer um curso, renovar o meu curso de Reiki, né? Olha, E daí eu abri o celular, bem na hora que eu cheguei a abrir o celular, daí eu vi que você estava em live. Daí eu disse, eu vou dar uma voltinha, vou conversar um pouquinho com eles. Só gratidão. você viu que tem a formação do Reiki nível 1, 2 e 3 de bônus dentro do método também, né? Sim, Aí vai sim, eu ser vi. bom para você ter duas perspectivas, né? Porque aí você vai somar o que você está vendo numa, o que você está vendo na outra, porque mesmo sendo a base, o mesmo conteúdo, sempre tem perspectivas naquilo que você está aprendendo, né? Você vai ter duas visões, eu acho isso muito bom.
que aí você não vicia no olhar de uma única pessoa, que a gente sempre traz isso, a importância de você ter mais de uma perspectiva para trazer no seu coração e sentir. O que faz mais sentido no meu caminho de alma? Aí pode ser que nenhuma delas, você reconheça um caminho diferente desse. Deixa eu falar uma outra coisa interessante que você falou. Eu abri aqui no Google rapidinho, você falou que você começou a fazer os cursos com 35 anos de idade. Aí eu Sim. pensei, isso é um setênio. Você já ouviu falar na palavra setênio? Então, num curso que eu fiz, um colega meu, ele falou sobre o setênio. Ele disse que os setênios é como se fossem viradas de chave, assim, sabe? Uma coisa assim, é como se a gente fizesse escolhas e aquelas escolhas mudassem ou abrissem caminhos na vida da gente. Foi o que eu entendi que ele falou, eu não sei se é isso. Não deixa de ser, mas faltou uma coisa importante. O setênio, ele se baseia primeiramente em anos, na quantidade de anos que você tem. E é de 7 em 7 anos tem uma mudança muito grande na sua vida, né? Vou ler para você aqui, ó. Setênio é um período de 7 anos, é isso que quer dizer a palavra setênio. É um período de 7 anos que é considerado um ciclo de desenvolvimento na vida de uma pessoa. A teoria dos setênios é baseado na antroposofia, né? Cada centênio tem características e desafios únicos. Aí tem aqui os setênios. Do 0 aos 7 anos é a fase infantil, estruturação do corpo físico. Dos 7 aos 14, fase juvenil, base para o amadurecimento psicológico. Dos 14 aos 21, fase adolescente, base para o amadurecimento social. Dos 28 aos 35. Ué, tá faltando alguma coisa. Tá faltando dos 22 até os 27 aqui, né? Mas tudo bem. Vamos dos 28 até os 35. Fase racional, desenvolvimento de habilidades organizacionais e a conquista do lugar. E dos 35 até os 42, fase consciente, desenvolvimento de habilidades sociais e consolidação do lugar. Ou seja, o seu lugar no mundo. Quem sou eu? O que eu vim realmente fazer? O que eu vim realmente realizar nessa vida, nessa existência? Dizem que a maior parte das pessoas elas começam a entrar realmente no propósito de alma nos 35 anos de idade. Fez muito sentido, então. Ai, gratidão. Talvez tenha a ver com isso, então. Deixa eu responder uma pergunta que a Sônia fez aqui. Vocês disseram que os sentidos funcionam através de crenças de cada pessoa? É isso? Eu acho que ela perguntou isso por conta da questão xamânica que a gente falou. Não é bem isso. Todas as pessoas têm todos os sentidos. Tem o sentido da clarividência, tem o sentido da clareaudiência, o sentido da intuição pura, que é o profético, e o sentido empático, que é a sensação do ambiente. Lembrando que eu falei do sentido empático, do sentir principalmente nesse lugar, mas não é exatamente isso que quer dizer, tá? O sentido empático é você sentir o que a outra pessoa tem. Se a pessoa está sentindo dor na orelha, você vai sentir essa dor na orelha. Você vai refletir em você aquilo que a pessoa está sentindo. Isso é o sentido empático, tá? No caso da Marte, tem a ver potencialmente com essa questão ancestral, porque já está no DNA dela, uma facilitação que ela tem. Mas é passível de treinamento todos esses sentidos, e tem um módulo do método específico para treinar cada um deles. Treinar mesmo, exercitar, fazer exercícios, fazer prática para exercitar esses sentidos, tá? Então todas as pessoas têm, não é essa pessoa nasceu especial. Eu tinha que ter nascido filha de pajé. Eu tinha que ter nascido filha de monge do Himalaia. Não. Isso facilita? Sim. Não vou dizer que não. Isso facilita sim, mas não é determinante a ponto de você não conseguir treinar e conseguir trazer para você aquilo que está no seu caminho de alma. Por quê? Não adianta você querer, entre aspas, poder que é da outra pessoa. Cada um tem o seu. O seu destino deve ser a melhor versão que você puder ser daquilo que você pode ser. Não ser igual a Márcia, do que ser igual a Aline, do que ser igual ao André, do que ser igual ao Pajé, do que ser igual ao líder espiritual XYZ. Ser a sua melhor versão. Esse deve ser o seu foco. Por quê? Esse é o caminho da sua alma. É o desenho que ela traçou. E ele não é igual ao de ninguém. Senão todo mundo seria a mesma pessoa. Certo, então. Tem mais alguma pergunta sobre a autocura que você gostaria de fazer para compartilhar com a gente? Não, por enquanto seria essa, mas tenho certeza que vão surgir outras ao longo do processo. Então tá bom. Então eu vou deixar outra pessoa fazer perguntas aqui. Gratidão pela sua participação, viu? Eu que agradeço vocês sempre. Deus abençoe. Amém. A nós, assim é? Amém. Muito bem, pessoal. Bem.
Estamos aqui, mais uma vez, lembrando vocês em um processo de responder perguntas ao vivo, assim como a Márcia fez, né? E a pessoa entra ao vivo aqui e traz as perguntas focada especificamente no tema de hoje, que é a autocura, que é um dos módulos que tem dentro do método Eu Superior, é um dos meus módulos favoritos, inclusive, o módulo de autocura. Então, vocês chegaram aqui, Gabriel, Tatiane, Cris Braga, Andréia, Renata, Clécy, Maria Luísa, Tiziana, Fátima, Silvaneide, eu estou vendo aqui no computador que é mais fácil aqui no Instagram ver quem entrou, né? A Nath chegou também. Quem quiser fazer alguma pergunta ao vivo aqui para mim, por favor, fique à vontade, levante a mão, fala, eu quero fazer uma pergunta ao vivo, quero entrar e perguntar. Este é o momento. Pergunte, pergunte, pergunte. Enquanto isso, enquanto vocês vão levantando a mão, a Aline deixou um papelzinho aqui para mim, para eu comentar coisas legais. Legais é ótimo, né? Legais que tem dentro do método Eu Superior, porque muita gente não sabe o que tem dentro. Então eu vou ler rapidinho para vocês, enquanto vocês vão se manifestando aí, dizendo quem quer responder, quem quer fazer alguma pergunta ao vivo. Ó, dentro do método Eu Superior, nós temos práticas de canalização do Eu Superior, óbvio, é uma das bases do método, né? Modificações de padrões de crença, comportamentos e sentimentos, bilocação, projeção astral, divórcio energético, autoconstelação familiar, o reiki, que eu acabei de comentar, né? Mindfulness, equilíbrio dos chakras, explicação em relação aos planos da vida, os diferentes planos dos mestres, planos dos espíritos, planos dos humanos, as leis do universo, as dimensões, né? Falamos também sobre chips, implantes, sobre armas astrais, armas espirituais, sobre contratos e pactos, votos, juramentos, inclusão de ancestrais e liberação de ancestrais também, que às vezes estão no seu campo aguardando o momento de serem encaminhados para a luz. Limpeza energética sua, do ambiente, dos objetos que você tem. Abertura dos sentidos psíquicos, a gente acabou de falar, abertura e equilíbrio, né? Liberação de traumas e memórias musculares, que às vezes estão no seu corpo físico. Como identificar a sua intuição. Diferenciação das vozes internas e externas da sua mente, né? Acesso ao eu superior da casa, da família, dos pets, conceitos de PNL, de cocriação e manifestação da sua própria realidade, finalização de vidas passadas, registros acásticos, recuperação de fractais da sua própria alma, que são partes da sua essência, que ficaram aprisionados em lugares ou com pessoas que você já vivenciou experiências no passado, e acesso ao seu futuro provável baseado nas cocriações que você vem fazendo hoje. Então, aqui alguns exemplos do que tem dentro do método Eu Superior, né? Eu vou trazer um exemplo do módulo de autocura, que eu estava comentando com vocês ainda há pouco, enquanto ninguém se manifesta para perguntar. Bem-vinda, Eliane. Que é em relação à prática intrauterina. Para que serve a prática intrauterina? Muitas vezes você tem um padrão na sua vida, por exemplo, de não conseguir se posicionar para falar em público. Estou dando um exemplo bem terreno, tá? Só para contextualizar. E toda vez que você vai se posicionar para falar em público, você começa a tremer, a sua barriga começa a ficar gelada, né? Você tem dificuldade de se expressar, você enrijece e parece que está tudo muito duro. Muitas vezes isso pode ter a ver também, tem várias razões, né? Estou trazendo o exemplo da cura intrauterina, tá? Com o fato de na barriga da sua mãe, enquanto ela estava grávida de você, ela ter vivido situações onde ela não podia se expressar, onde ela não podia falar, onde ela era podada da capacidade de pedir ajuda para as outras pessoas, inclusive, e isso fez com que ela sentisse raiva, com que ela sentisse culpa, com que ela sentisse medo, e essas sensações fazem com que o líquido aminoático que está ali em volta do bebê, nutrindo o bebê, fazendo com que o bebê cresça e se manifeste, ele literalmente ficasse gelado. E quando isso acontece, quando o líquido aminoático ele fica gelado, o bebê leva aquilo para a vida como uma sensação de não ser bem-vindo, como se ele não fosse bem-vindo, porque o ambiente ele não fica amistoso, ele fica inóspito, ele fica pouco interessante, ele fica ruim. E aí o bebê sente que aquela mãe não quer que esteja na fisicalidade, não quer que esteja manifestado. E aquilo, quando chega na vida adulta, nesse exemplo que eu trouxe de uma apresentação, a pessoa vai lá, vai querer apresentar e começa a ficar duro, começa a sentir aquele gelado inconsciente. O que está sentindo? O mundo não quer que eu esteja aqui, eu não deveria estar vivo. E aí tem dificuldade de se expressar. E isso, muitas vezes,
tem a ver com essa situação do líquido amniótico ficar frio por conta das sensações que a mãe sentiu. E o processo de cura intrauterina, que é para trabalhar essas questões da barriga da mãe, que tem dentro do método superior, ajuda justamente com isso. E como você vai saber que é exatamente isso que você precisa saber, André? Tem um monte de técnica que tem por aí que fala que é isso, que é assado. Como que eu vou saber que é isso que vai me ajudar? Você vai perguntar para o seu eu superior, que é justamente esse o diferencial do método eu superior. Você vai ter o acesso à sua própria centelha divina para consultar a sua essência divina, para canalizar a sua essência divina e saber qual o exercício é o mais adequado, qual prática é a mais adequada. Tem isso dentro do método? Às vezes não vai ter. Eu preciso dizer para você isso. O método eu superior é um canivete suíço, mas não tem todas as chaves, né? Tem o direcionamento da chave que você precisa. Às vezes você vai canalizar do seu eu superior que você precisa, por exemplo, visitar uma pessoa que ela faz, sei lá. Amor, me ajuda aí com um exemplo de algo que não tem dentro do método que poderia ajudar alguém com uma dor como essa. A Aline não estava ouvindo. Deixa, vou receber aqui, peraí. Pronto, já sei. Vamos imaginar que você sente muita dor no seu ouvido. E aí você canaliza do seu eu superior. O que eu posso fazer para resolver essa questão do minha dor do ouvido? Aí você tem lá várias sugestões de coisas que você pode fazer dentro do método no processo de autocura. Nenhuma delas vai ajudar com essa dor de ouvido. O seu eu superior fala, você precisa ir até um lugar presencialmente, onde uma pessoa vai usar uma ferramenta em você para aquecer a sua orelha e remover essas energias condensadas fisicamente nos seus ouvidos. Aí a pessoa, como assim? Existe alguma coisa assim? Ela vai digitar no Google. Terapeutas que esquentam o ouvido para remover energias negativas. Ela vai encontrar um negócio chamado cone chinês ou cone hindu, né? Eu sei porque eu já fiz isso, é bem legal. Né? Um negócio que você coloca na sua orelha, um cone que você acende, né? Ele é feito de mel e tecido, e aí ele vai aquecendo, ele puxa do seu ouvido, né, de dentro, tanto a cera do seu ouvido ajuda no processo de higienização interna, quanto essas energias que estão ali impregnadas dentro do seu ouvido. Isso não tem dentro do método eu superior. Então, pode ser que o seu eu superior guie você para isso, para buscar algo que está fora, mas exatamente aquilo que você precisa. Não conheço nenhuma outra técnica que faça isso, que ouse, até porque o método eu superior não é uma técnica. Né? Não conheço nenhuma técnica que faça isso, que guie você a buscar outra ferramenta que não é ela mesma. Porque ela, no geral, as técnicas elas são fechadas no sentido de eu resolvo tudo. Eu faço tudo. Eu sou a completude que vai resolver todas as questões. Nenhuma é melhor que eu. Não é isso. Isso é uma idiotice, uma tremenda tolice. As técnicas elas precisam se somar. Elas se complementam. Uma soma com a outra para que aí você tenha um ótimo resultado. Uma forma holística. Por isso que o método eu superior é considerada uma ferramenta que pode ser usada de maneira holística, né? Porque soma tudo aquilo que você já tem e não elimina aquilo que você já aprendeu. Muito pelo contrário, soma aquilo, porque você vai receber o seu eu superior, aquilo que realmente vai te ajudar ou ajudar a outra pessoa. Agora vamos lá, deixa eu responder as perguntas que chegaram aqui. Ó. A Silvanete perguntou: sinto conexão e presença, sinto conexão e presenças. Ponto. Como identificar quem? Acho que é essa a pergunta. Sei também quando é boa ou ruim. O método vai me ajudar nisso? Sim. Sim, o método vai te ajudar nisso. Por quê? O método vai ajudar você a acessar o seu eu superior e, através da conexão com o seu próprio eu superior, você vai poder identificar. Isso vem do amor e da luz? Isso é interessante ou não é? Isso é de dentro ou é de fora? Então, sim. A resposta para essa pergunta é sim. Ela sente que vai morrer, acho, né? Acho que a Sônia está falando em relação à sensação do bebê que tem o líquido aminoático frio e dá uma sensação de morte. Exatamente, é isso mesmo. A Renata comentou aqui: minha mãe sofreu muito na gravidez, apanhou muito. Pode ser, não posso afirmar que sim, mas pode ser que isso reverbere em você até hoje, Renata. Então, fazer práticas de cura intrauterina, ou melhor, perguntar para o seu eu superior se é necessário fazer, né, e qual é a mais adequada para você, pode ajudar você a mudar padrões que você talvez esteja repetindo hoje, sensações que você vive hoje e não entende o porquê, através dessa conexão que você já tem. Tá? Mas vamos lá. Perguntem, que eu estou aqui para responder perguntas. A ideia não é fazer um monólogo, não é fazer um painel, uma aula falando sobre o que tem dentro do método só. É ouvir vocês em relação à autocura. O que vocês querem saber sobre a autocura. Quem quiser,
que eu responda a pergunta, se manifeste, que eu convido para entrar aqui ao vivo comigo e fazer a pergunta para que todo mundo possa se beneficiar dessa pergunta. Vamos lá. Em que lugar estão os Exus no contexto desses ensinamentos? Vou responder essa pergunta, interessante. Os Exus, eles são entidades que são representações de uma das muitas culturas, a cultura do Candomblé, a cultura da Umbanda, né? Que são espíritos que são intermediários entre vários planos, né? Eu não tenho um conhecimento muito aprofundado, mas eu vou fazer um paralelo com outras entidades de outras culturas para conseguir responder essa pergunta, tá bom? Porque aí eu vou fazer um conglomerado e de alguma maneira pode ser que eu generalize um pouco, mas como eu não tenho um conhecimento aprofundado, eu acho que é a forma mais honesta de eu fazer isso, tá? Eu vou colocar a figura de Exu no mesmo patamar, vou dizer assim, patamar, entendam, a mesma ideia de grau de evolução de todo, tá? Que Zeus, vou colocar no mesmo patamar de Tupã ou de algum outro ser espiritual que é adorado, vamos dizer assim, pelos indígenas, tá? Só para ter um contexto. Vou colocar no mesmo lugar também que Atenas, vou colocar no mesmo lugar também que Netuno, né? Vou colocar no mesmo lugar que Thor. O que são essas figuras? Essas figuras são representações humanas, ou seja, ainda tem muita personalidade terrena, ainda tem ego terreno, porque ainda pensa muito como um ser humano, ainda não abrangiu a visão para além da dualidade, ainda está no aspecto do bem e do mal. Dentro do conceito que nós trazemos, todas essas figuras, Zeus, Atenas, Exu, Iemanjá, Tupã, Thor e etc. Estou trazendo várias justamente para contextualizar isso, são considerados como deuses menores. E o que eu quero dizer como deuses menores? São figuras que ainda são assemelhadas ao ser humano. Ainda tem muito a se desenvolver no quesito amor incondicional, porque ainda está muito condicionado. Por isso o termo menor. Porque conforme vai crescendo esse aspecto, abrindo-se para o amor incondicional, vai saindo da individualidade e se reconhecendo como algo não dual. Mesmo os mestres ascensionados que estão aqui, eles ainda podem ser considerados um patamar semelhante, um pouco mais próximo, melhor, na verdade, bem mais próximo do amor incondicional do que esses exemplos todos do que eu trouxe, tá? Mas ainda tem semelhanças com aspectos terrenos, porque ainda se demonstram com imagens. Na verdade, essas imagens são totalmente alegóricas. O que importa são as virtudes que representam cada uma dessas figuras. Aqui a virtude representativa é a fé, a sabedoria, o amor, a purificação e a verdade. A figura, ela não importa. Literalmente não importa. Quando essa personalidade, ela se desfaz, vamos dizer assim, ela se une à totalidade de tudo que é, aí ela é considerada o todo. Porque não tem nome. Não tem uma figura, não tem uma imagem, não tem um sexo. É a energia de tudo, é a energia da fonte. E nenhuma dessas que eu citei, Tupã, Zeus, Thor, Exu e etc., nem mesmo os mestres ascensos estão nesse lugar. Entende a diferença? Então, só para você entender o contexto. A Aline quer falar alguma coisa. A maioria dos Exus são os próprios ancestrais das pessoas, tá? Então, tem pessoas, os Exus que me acompanham, a maioria do que eles chamam de Exus são só ancestrais. É isso? Tá bom. Pronto. Por que a Aline está trazendo isso? Por que isso é importante, né? A figura que aparece para você quando você vai acessar através da sua clarividência, que não são os seus olhos físicos, é uma figura que, para você, é uma figura convidativa. Se você é uma pessoa chinesa, provavelmente vai aparecer para você um guia espiritual, um mentor, que ele é chinês. Por quê? A sua personalidade terrena está mais aberta para ouvir alguém que parece com você. Literalmente. Né? Se você é um nórdico, claro, os nórdicos, se eu não me engano, eles têm um cabelo ruivo, né? A maior parte dos nórdicos, não tenho certeza, ruivo ou loiro, não tenho certeza, tá? E o Thor da vida. Vai fazer sentido o viking lá, o grande viking forte, com armadura, com um machadão na mão, chamado Thor, como deus do trovão, aparecendo para você. Se aparece um chinês para você, você fala, quem é você? Eu sou um grande ser da iluminação da sabedoria. Ele tá, cadê Thor?
Tipo, não vou ouvir você, não conheço você. Por quê? Está dentro do processo cultural. E a mesma coisa para o indígena. Tem lá o indígena lá adorando Tupã, adorando os espíritos da natureza. Eis que chega Jesus para o indígena. Ele fala, quem é você? Esse rapaz aí de cabelo crespo, que não é liso nem a pau, né? Que é o lugar onde ele vivia, o cabelo de Jesus não era liso, nunca. Não era crespo. Né? O que você está fazendo aqui? Quem é você? De onde você vem? Por que você é tão diferente? Não vou ouvir você, não. Estou ouvindo os espíritos da natureza. E a mesma coisa para alguém que mora que é do continente africano. De repente, é uma pessoa negra e chega lá um nórdico, por exemplo, todo branco, e fala, quem é você? Nunca te vi na vida, sai daqui, né? Cadê a Iemanjá? Cadê o meu Exu? Cadê o meu guia espiritual aqui? O meu, etc. Entende? Então tem muito a ver com o processo pessoal da pessoa. Você vai naturalmente se abrir para ouvir mais aquilo que se assemelha a você, fisicamente. Ou que você já confia porque você foi ensinado a confiar naquela imagem, naquela figura. Aí pouco importa tanto a sua imagem, né? Hoje em dia a gente está mais nesse movimento, inclusive. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Na noite anterior, sentir algo tocar a minha testa, logo acordei e senti tocar embaixo dos meus pés e logo após tocar a palma das minhas mãos. Será que passei por algum tipo de tratamento no sono? Essa é uma boa pergunta. Acho que você é a melhor pessoa para saber respondê-la, na verdade, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Acessando o seu eu superior, você saberia exatamente o que aconteceu. Pode ser que você passou por um tratamento? Pode. Pode ser que você foi chipada? Pode. Qual das possibilidades é mais provável? As duas. A questão é como você está se sentindo e como você se sentiu. Você sentiu que era algo bom? Você sentiu que era algo engrandecedor, que restaurava a sua energia, fazia você se sentir bem? Ou você não sentiu nada, só sentiu o toque? Ou você se sentiu mal? Isso pode ser um sinal para você reconhecer se é algo interessante ou se não é. Porque enquanto nós estamos dormindo, se você não faz uma preparação adequada antes de você dormir, inclusive, direcionando para onde você quer ir, trabalhando a sua energia durante o dia, você se afiniza com vibrações para onde você vai. Porque assim que você dorme, assim como quando você vai para outro plano, você vai exatamente para onde a sua vibração estava. Você está com medo, você vai para um lugar de medo. Você está com alegria, você vai para um lugar de alegria. Está com raiva, você vai para um lugar de raiva. Vai para um lugar, entenda, frequencialmente, vibracionalmente, porque todos os lugares são um só. O espaço-tempo é uma ilusão. Ainda mais quando a gente trata do plano sutil. Né? Então, essa é uma forma de reconhecer também um pouco daquilo que você vivenciou. Tá? O que mais? Dúvidas em relação à autocura, minha gente? Perguntem em relação à autocura que eu estou aqui para responder. E eu quero convidar alguém para entrar ao vivo aqui. Eu vou responder quem quiser entrar ao vivo. Vamos lá. Levanta a mão aí quem quiser fazer uma pergunta ao vivo, que eu vou convidar você para entrar, assim como a Márcia fez, para a gente poder conversar aqui. Porque ficar lendo mensagem é bacana, mas responder ao vivo é bem mais interessante, né? Muito bem. Perguntem. Deixa eu abrir o módulo de autocura aqui, ver se tem alguma aula que eu esqueci de falar. Talvez eu possa trazer exemplos para contextualizar para vocês aqui, que é tanta aula, que até eu me esqueço todas elas que tem, né? Acho que eu acabei não falando ainda sobre os processos de liberação de ressentimento, né? Eu falei sobre as curas intrauterinas, falei brevemente sobre a mudança de programas internos, né? Que são os programas que cocriam a sua realidade. Você pensa, sente algo, você vai manifestar exatamente aquilo. Virtudes, eu acho que eu não falei de virtudes ainda. Limpeza energética eu já falei. Cura intrauterina eu já falei. Finalização de vidas passadas, divórcio energético eu não falei ainda. Limpeza de pactos e votos. Eu acho que esse aqui é um interessante. Esse é um interessante, vou falar sobre isso. Pactos e contratos de segurança e proteção. Esse é o título de uma das aulas da Aline, está lá para o final do módulo de autocura, essa aula, mas ela é uma aula importante. Né? Muitas vezes, dentro da nossa vida, dentro da nossa cultura principalmente, nós podemos, consciente ou inconsciente,
conscientemente abrir mão de parte do nosso livre-arbítrio para um ancestral que nos acompanha, que se apresenta como uma entidade, por exemplo. Abrir mão no sentido, faz o que você precisar fazer, eu só preciso me sentir protegido e protegida. Nesse momento, quando você faz isso, você faz um tipo de pacto ou voto com essa personalidade que está ali te ajudando. Que pode ser um ancestral, pode ser não um ancestral, pode ser simplesmente alguém que simpatizou com você e está te ajudando no seu processo ali. Só que quando você faz isso, você literalmente coloca a responsabilidade de definir aquilo que é interessante ou não para você na mão desse ser externo, ao invés de trazer para o seu próprio coração e acessar a sua própria coluna de luz, que é o seu eu superior, para identificar o que a sua alma realmente quer. E às vezes você está entrando, por exemplo, em um novo relacionamento. Vou falar de relacionamento. Entrando em um novo relacionamento. E aí, esse ser que acompanha você reconhece esse relacionamento que essa pessoa vai vivenciar é diferente daqueles relacionamentos que toda a família vivenciou. Por quê? É um relacionamento onde, sei lá, o homem e a mulher vão estar em comum acordo, em equilíbrio da energia financeira, que os dois trazem energia financeira, em equilíbrio em relação aos trabalhos domésticos, em relação ao cuidado dos filhos, etc. Entretanto, esse ancestral que acompanha você é um ancestral que tem uma perspectiva de separação total entre aquilo que os sexos devem fazer. Não, a mulher tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo, é assim que tem que ser, é assado que tem que ser, etc. E percebe, esse relacionamento não é bom, ele vai contra todos os costumes da nossa ancestralidade, da nossa família, não vai entrar nesse relacionamento, aí atrapalha a você conseguir se aproximar daquela pessoa. Às vezes gera um desconforto quando você está não com aquela pessoa, mas depois fica pensando, será que a pessoa realmente é boa? Será que ela não é? Será que vai ser bom? Será que meus familiares vão aceitar? Não sei o quê, etc. Estou dando exemplo aqui, tá? Estou inventando isso aqui tudo, tá? Só para contextualizar. E por que isso está acontecendo? Porque você autorizou aquela personalidade a interferir no seu livre-arbítrio quando pediu a ela para que te protegesse. Na cabeça dela, que fique claro isso, não é a entidade do mal, não é isso. Na cabeça dela, ela está fazendo melhor. Ela realmente acredita com todas as forças. Isso é errado. Não pode ser assim. Por quê? Desde sempre era de outro jeito. E eu preciso trazer isso para a gente não entrar no lugar de dualidade, de espírito bom e espírito ruim. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre você abrir mão da autorresponsabilidade de definir o seu próprio caminho. E aí, quando isso acontece, pode ser que você tenha interferências negativas neste caminho, por exemplo, para entrar no relacionamento, para entrar em um trabalho, nesse exemplo que eu estou trazendo. E aí, para você resolver isso, você precisa finalizar esse voto, esse pacto com esse seu ancestral e dizer, olha, ou com essa entidade, esse espírito, olha, eu vou ouvir aquilo que você tem a dizer. É claro, você tem uma visão mais ampla do que o meu eu terreno. Entretanto, quem sabe aquilo que a minha alma quer vivenciar é o meu eu verdadeiro, que é o meu eu superior. Então eu escuto aquilo que você diz, trago para o meu coração e valido com a minha essência realmente isso que a minha alma quer. Esse é o processo que o método eu superior traz. Não é um processo de não vou ouvir mais entidade nenhuma. Eu não quero saber. Não é isso. Isso é uma idiotice, é uma tolice. Nós não trazemos uma ideia de dogmatização e de afastamento de alguém se tornar uma ilha. E não faça isso, isso é uma tolice. Não se torne uma ilha. Não é sobre isso que o método traz. O método traz sobre automestria, sobre autorresponsabilidade, sobre você ver a verdade como ela realmente é, seguindo o caminho da sua própria alma. E quem sabe o caminho da sua alma é o seu eu superior, é você, a sua essência verdadeira. Eu não sei o caminho da sua alma. O seu mentor, o seu guia espiritual, o seu ancestral, não sabe o caminho da sua alma. Tem uma ideia, melhor do que a sua, de fato, mas não sabe exatamente o caminho da sua alma. Quem sabe é você mesma, através da sua própria coluna de luz, acessando diretamente a sua alma, o seu eu sou. Entende? Essa é a diferença, esse é o processo. Né? Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui. Você quer perguntar, Tina? Levanta a mão aí que eu chamo você para entrar ao vivo. Pode ser? Vou convidar você aqui. Vamos lá. Convidar. Esse negócio de ficar respondendo por mensagem não é tão divertido. Deixa eu ver se o pessoal viu a mensagem que a gente está ao vivo. Acho que o pessoal está vendo. Ainda estamos aqui respondendo dúvidas ao vivo no Instagram.
Você recebeu minha mensagem aí, Tina? Será que caiu minha internet? Não tá indo a mensagem? Foi. Alô? Eita, acho que não deu certo, hein? Então vou ver se consigo ler a pergunta dela enquanto isso, enquanto ela não entra. Ah, entrou, ótimo, melhor. Eu tenho que virar a câmera. Aê! Esse tá indo. Tudo bom, Tina? Tudo bem? Ótimo. Vamos lá, faz a sua pergunta. Traga a sua pergunta, por favor. Eu queria saber assim, ó, se um ancestral oferece ajuda para todos os seus descendentes e, no caso, eu recusei essa ajuda. Se existe a possibilidade dele querer retaliação ou alguma coisa assim. A Aline vai contar a história de um ancestral dela que queria dominar a vida dela também. Vem, amor. Toma o meu lugar e conte a sua história. Vai lá. Oi! Oi! Essa história eu achei bem legal. Por isso que eu queria contar. Desculpa aqui o estado do meu Você rosto. tá perfeita. Muito obrigada. É linda. Perfeição. Tinha um ancestral meu, tem ainda, existe um ancestral meu, que ele ainda existe, não está Ele não deixou encarnado. de existir. Que ele começou um projeto quando ele estava encarnado, que ele recebeu um projeto que parecia ser, ele entendeu na época, uma religião. E aí, ele entendeu esse projeto como uma religião, só que acabou não dando certo, né? Porque ele tentou criar uma nova religião, acabou não dando muito certo, e ele foi morto de morte matada, assim, aí depois. Ele quis realizar esse projeto porque ele entendeu que esse projeto era uma técnica, ou uma espécie de técnica, alguma coisa assim. E aí, ele tentou por muito tempo que eu pegasse esse projeto. E aí, ele tentou por muito tempo. Chegou o ponto de eu passar numa terapia com uma moça. E aí, a moça, ela falou, olha, eu já estou falando com o seu ancestral há muito tempo. E eu tô falando para ele, tá? Você quer que eu fale com ela? Você traz ela aqui. E agora você chegou. Mas eu já estava falando com ele há muito tempo. E aí ela falou isso, a mesma coisa. Que eu deveria pegar o projeto dele, que eu deveria dar continuidade na missão dele, etc, etc. E aí, o que eu falei? Só que aquilo era muito pesado para mim, porque eu não queria viver em função da missão de alguém. Eu queria viver em função da minha missão, porque eu tenho direito de ter uma missão que é minha, e não da outra missão. Então, aí eu respondi para essa moça. Eu fui para tratar outra coisa completamente diferente. Não era isso. Chegou lá, ela falou, é você, eu sei quem é você. E aí ela já estava meio que esperando que eu chegasse em algum momento. Aí, bom, vou contar o resultado de tudo. Eu falei para ela, falei, moça, então faz o seguinte. Manda pra luz você, porque eu já mandei várias vezes, só que como é meu ancestral, ele volta, entende? Então, fala para ele que é o seguinte, eu não vou pegar essa missão. Não, eu não vou pegar a missão dele, eu vou pegar a minha missão. Porque eu nasci para ter a minha própria missão. E eu não vou utilizar meu tempo encarnado para a missão de outra pessoa, não importa o quão grandiosa ela seja. Porque a ideia era que fosse uma coisa realmente grandiosa, cheia de pompa, cheia de vaidade, de orgulho, de liderança, não sei o quê, nananã. Eu vou, cara, eu tô, não, nem aí pra isso. Eu tô tão aí para isso quanto, sei lá, uma borboleta, entendeu? Tipo, que fica voando bonita ali no meio de várias outras. Tipo, pra mim não canta. E aí, quando você perguntou exatamente isso, falando, um ancestral, ele pode oferecer ajuda para todos os seus? Pode. Ele pode oferecer ajuda, sim, para todas as pessoas. Aí vai de você, do seu si mesmo, seu próprio eu superior, se você vai aceitar ajuda ou não desse ancestral. E você é livre para recusar. E quando você recusa, não tem nenhum tipo de retaliação. Ninguém vai ficar chateado com você. Ele deve ter ficado chateado, mas até aí é ele com ele próprio, entendeu? Aí o que eu respondi é, sinto muito. Então agora você pisa seu pé aqui na terra e faz você sua missão, entendeu? Porque falar, se o espírito não foi para a luz, ele ainda está aqui, ele pode trazer interferências e mandar para a luz. Sim, é. Aí é importante que enquanto você não mandou ele para a luz, aí ele pode continuar trazendo interferências
no seu processo como um todo, tentando. Porque o problema desse ancestral é que ele queria me obrigar. Tanto que essa moça falou, você tem que responder agora. E se comprometer que você vai fazer. Eu falei, eu não vou me comprometer. E ela queria também dar uma forçada no sentido de... de você tem que se comprometer, e você tem que fazer, porque alguém tem que dar continuidade nisso. Eu falei, eu não vou. Ponto. Não importa. Continua você. Então, aí Nossa, mas essa terapeuta é péssima mesmo, né? então. Não respeitar o livre-arbítrio. Não, mas ela estava influenciada por ele. Não, mas calma. Calma aqui todo mundo. A terapeuta estava... Sim, mas a terapeuta ela estava sendo influenciada por ele. Então, não era só ela que tinha sido influenciada. Vários outros terapeutas também tinham sido influenciados, inclusive eu estava sendo influenciada por ele de forma inconsciente em vários momentos, no sentido de, cara, teve um período... O seu campo mentia, lembra? Então, isso, o meu campo mentia muito. Você entrava no meu campo para fazer leitura e o meu campo mentia, assim, muito, porque as respostas, elas vinham tudo cheio de interferência. Então, o André, ele chegou a um ponto que ele falou assim, cara, eu não te pergunto mais. Porque as respostas chegavam tudo cheio de interferência. Ele ia direto no meu superior e falava direto no meu superior. Eu só falava com o meu superior, o seu campo tá mentindo para mim, vem. Eu pergunto uma coisa, você traz 3 respostas, parei, não vou mais falar com você, vou falar só com o seu superior. Exato, por causa das interferências ancestrais que eu tenho. E aí eu fui tentar saber, cara, quem é essa pessoa, Acabei que eu tenho indícios de quem é, mas... honestamente, parei de me interessar por isso também. E aí, resumindo tudo, o que eu queria trazer era isso, que os ancestrais, eles podem sim oferecer, mas aí se você entende que ele está tentando tirar o seu livre-arbítrio e dominar você, porque era aquela coisa do desespero, de tipo, olha, mas é uma coisa grandiosa para a humanidade, eu não posso deixar isso passar, você é a oportunidade de ouro que eu tenho para que isso aconteça. E aí eu cheguei nesse ponto de, cara, eu não sou um sacrifício. Eu entendo que a sua missão para você é uma missão muito grande, assim como a minha, para mim, também é uma missão muito grande, muito cara e muito preciosa. Eu entendo, eu sinto muito que você não conseguiu realizar isso em vida. Só que agora não tem como. Você vai ter que pisar seu pé aqui e fazer você, porque eu não vou fazer. Entendeu? Então, eu queria só trazer essa história de dizer que isso aconteceu comigo e que você pode ficar tranquila que você não vai ter nenhum tipo de retaliação. Sim, Renata, por um ancestral, exatamente. Era o meu avô de lá de trás, entendeu? Então, pode ficar muito tranquilo. Como a gente pode saber se está sendo influenciado? Quem está sendo, sabe. Eu não sei se você... Não é algo tão sutil assim. Quem está sendo influenciado sabe, porque sua cabeça começa a ficar meio que contra ela própria. Mas responde a Tina agora. Vamos lá, Tina. Mais perguntas. Na verdade, era essa pergunta, assim, porque é uma coisa que eu já sei que ele tá ali, e ele pediu exatamente isso. Ele pediu uma dinastia de uma religião determinada. E eu disse, como que eu posso entrar numa religião que o meu coração e cada célula minha grita não? Não tem como. Não faça isso. Pronto. Tá querendo levar você pra dominação mental. Isso. Então já, valeu aí. Eu sei que... Beijo, não comigo. Exato. Não, mas aí, sabe o que você faz? Sabe quando você olha, não sei se você tem esse caso dentro da sua casa, mas às vezes a minha avó, ela fala umas coisas que eu penso, nossa, no tempo dela isso fazia sentido. Então, você olha com aquele negócio de compaixão pelos que vieram antes, no sentido de, ok, tudo bem, essa opinião hoje não faz sentido, mas no tempo dela fazia sentido. Então, muitas coisas que no tempo dela fazia sentido e também muitas coisas que são opiniões pessoais dela, que hoje eu vejo que para mim já não serve mais. E a minha avó, ela ainda está viva. Agora, com os ancestrais que estão desencarnados, uma coisa que às vezes a gente esquece é que eles também são só pessoas. E aí a gente acaba entendendo que, nossa, meu Deus, são espíritos. Não, são só seres humanos, com as suas opiniões pessoais, com seus medos, suas preocupações, suas ansiedades. Então, da mesma forma que, às vezes, a minha avó hoje fala algumas coisas que eu penso, talvez isso não faça mais sentido. Os ancestrais também. Tipo, jogar pessoas em vulcão para acalmar o vulcão.
Ah, não. Antigamente, umas culturas que fazia sentido. Tipo, você tá lá em um lugar que tem um vulcão, o pessoal fala, você tem que mandar o seu primogênito para acalmar o espírito do vulcão. Jogue lá o seu primogênito. Naquela época fazia sentido. Se ouve isso hoje, fala, você é louco? O quê? De jeito nenhum. Então, por exemplo, a minha avó, ela tem muita. Pode falar, perdão, cortou aqui. Pode falar, Tina, cortei aqui você sem querer. Ih, será que ela caiu? A internet dela tá oscilando um pouquinho. Caiu. Agora voltou. Ah, tá voltando. Tá, então voltando. Tá lá pra cá. Você quer? Pode falar, não. Não, só ia trazer que a minha avó tem muitas opiniões questionáveis sobre relacionamentos, por exemplo, sobre o papel da mulher no relacionamento, por causa da ideia dela naquele tempo. O exemplo que eu trouxe, né, do separação. Isso, então. E aí, como ela tem isso, quando eu vou conversar com ela, e minha avó dos dois lados tem a mesma questão, elas são iguaizinhas nesse ponto, tem exatamente a mesma questão nas duas. Quando eu vou conversar com elas, elas trazem muito esse aspecto de qual é o papel da mulher no relacionamento. Por quê? Porque é o papel que elas tiveram no relacionamento delas. E aí, esse papel, quando você olha, você fala, hoje isso já é diferente. Só que, visto a história que elas tiveram, então isso ainda é muito forte nelas. E, sem julgamento, as minhas avós são maravilhosas. O ponto é que, da mesma forma que o seu ancestral também viveu uma história diferente, numa sociedade diferente, num tempo diferente, ele tem opiniões que você pode olhar e falar, nossa... O espírito dessa época. O espírito dessa época, como diria Jung, né? Que é o espírito egóico de um determinado tempo, né? Você olha e se fala, desculpa, avó, mas isso não vai fazer sentido para mim. E a mesma coisa que esse ancestral fez comigo. Não, porque você tem que... porque você é a minha descendente, você é obrigada a continuar o projeto da religião XPTO aí da gente. Você tem que ser uma sacerdotisa da árvore torta. Não tenho que ser nada. Os Flamingos Galácticos. Então, aí você fala para ele, me abençoa para que eu seja eu mesmo. Eu sou sua filha também. Me abençoa para que eu seja só eu e nada além de mim mesmo. É isso. E aí você já consegue perceber. Se o amor é incondicional, ele vai te abençoar para que você seja você mesmo. Se o amor não é incondicional, é condicionado, ou seja, eu não te amo mais se você não fizer o que eu estou pedindo, ou seja, a troca, né, o escambo, o pagamento pelo amor, aí você já sabe que ele tem que ir para a luz, porque ele não é nenhum ser iluminado, nenhum ser de luz de verdade. Ele é um ser que está ali preso na ideia de comprar o amor e pagar pelo amor. E aí você simplesmente fala para ele, querido, vai para a luz agora. E aí você, dentro do método, já consegue aprender como é que você manda a galera para a luz, né? Manda os ancestrais lá para a luz, tem uma aula para isso, aí você vê lá a aula, aí você faz e pronto, sucesso. Entendeu? Vive feliz para ser você mesmo. Eu vou deixar você com o André agora, tá? Beijo, pessoal. Alô, estamos de volta. Tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer nesse contexto da autocura, Tina? Não, para mim agora não. Então tá bom. Então, gratidão. Pode apertar no xizinho para que eu possa deixar outra pessoa perguntar. Gratidão. E aí, pessoal, estamos chegando aí em 1h da tarde. Queria saber se mais alguém quer fazer mais alguma pergunta em relação ao processo de autocura, né, que é um dos módulos do método Eu Superior. Por favor, quem gostaria de perguntar? Daí alguns segundinhos para vocês se manifestarem, ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Enquanto isso, quero lembrar a vocês que as inscrições do método Eu Superior estão abertas até domingo, famoso amanhã. Meu Deus, está quase na hora. Por que vai fechar domingo, André, se o curso é gravado? Porque tem aula inaugural, porque entra uma turma, pessoas se acompanham, a gente reúne as pessoas e por conta disso as turmas elas têm abertura e tem fechamento. A gente abriu na segunda-feira as inscrições e vamos fechar as inscrições amanhã, domingo, às 23h59. Então, você tem esse tempo para poder se inscrever no método Eu Superior. Eu deixei no link da bio do Instagram
nosso Instagram, @método eu superior, tá? Para que você possa se inscrever na nossa formação. Se você estiver vendo pelo YouTube, que depois eu vou colocar no YouTube essa live, vou deixar no comentário fixado, se você descer nos comentários aqui, vai estar lá no comentário fixado o link de inscrição para que você possa se inscrever, tá bom? Mais dúvidas que a gente pode responder para vocês. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ó, chegou uns coraçõezinhos, chegou 100 coração, yes! Tô animado para a aula inaugural também, gente. Segunda-feira vai ser maravilhosa, vocês vão ver, vocês não perdem por esperar. Eu e a Aline vamos fazer uma coisa bem legal na aula inaugural. A gente gosta sempre de trazer coisas interessantes já de início para que vocês possam sentir um pouco como é viver essa experiência que vocês vão ter dentro do método superior. Então, muito bem, estamos em 1h05. Aparentemente, ninguém quer fazer uma outra pergunta, infelizmente, mas amanhã estaremos aqui de novo. Amanhã eu vou trazer mais uma janela de oportunidade para que vocês possam fazer perguntas ao vivo para a gente, domingo, meio-dia, então. Tá bom? Então, agradeço para quem participou hoje, quem pôde participar. Um beijo e até amanhã, meio-dia, no nosso próximo e último momento de perguntas em relação a algum módulo do método eu superior, tá bom? Link de inscrição está na bio, lembre-se. Beijos, qualquer coisa chama por mensagem.